A reforma da Previdência subiu no telhado, como se diz no popular. Há muitas dificuldades de o governo seguir adiante com a proposta da forma como foi apresentada. As contagens, levantamentos feitos junto à Câmara mostram que o governo não conta com a maioria necessária para a aprovação do projeto, portanto, ele terá de negociar e negociar vários pontos, o que já era esperado desde o início, porque foi uma proposta pesadíssima, que mexe demais com os direitos dos trabalhadores e, de alguma maneira, que pode, inclusive, acarretar consequências mais sérias do ponto de vista social. Eu falo dos benefícios que são concedidos para os mais idosos, que muitas vezes sequer contribuíram para a Previdência, mas o recurso assistencial consta também das despesas da Previdência. Tem a questão da transição, que foi muito dura também, o ponto de corte a partir de qual idade homens e mulheres terão de seguir as novas regras. Isso cria um degrau enorme, uma diferenciação muito grande, muitas vezes entre pessoas que têm meses de diferença da data de nascimento. Então, tudo isso agora está sendo negociado. Agora, na prática, o que temos, de fato, é uma dificuldade imensa de o governo reestruturar as finanças públicas, e vale lembrar que ele se colocou uma camisa de força. Na verdade, ele colocou as finanças públicas numa camisa de força, porque a PEC dos gastos, embora não esteja surtindo efeito neste ano, mais à frente terá consequências ao limitar o aumento das despesas com base na inflação do ano anterior. Nós estamos no momento de queda da inflação, portanto, as despesas terão uma correção no ano que vem muito menor. Se o governo não conseguir barrar o avanço do rombo do sistema previdenciário, a Previdência vai abocanhar uma fatia muito maior do orçamento, e a margem de manobra vai ficar muito mais estreita, inclusive para a administração de despesas prioritárias, como de saúde e educação. Há limitações legais de gastos do governo com essas áreas, ou obrigações legais, mas toda a administração das finanças públicas vai ficar muito mais difícil. A PEC dos gastos foi uma vitória importante em termos de reestruturação das finanças públicas, porque interrompe um ciclo de vários governos em que as despesas foram subindo sempre acima da inflação. Então, isso impõe uma responsabilidade maior, mas falta a complementação, que passa exatamente pela reforma da Previdência, que é um dos focos de rombo, de déficit das contas públicas. Claro que há uma cobrança imensa também no sentido de o governo reorganizar o outro lado desse processo, que é fazer uma auditoria, é cobrar empresas que não contribuíram com a Previdência, não pagaram o que deviam. Muitas dessas empresas já quebraram, o governo terá de administrar essas perdas de uma outra forma, contabilizar de uma outra maneira. Há necessidade também de estender a reforma para os vários setores, não fazendo com que o custo recaia apenas para o trabalhador do setor privado. Agora, a reforma da Previdência é imprescindível quando se pensa numa reestruturação séria das contas públicas a longo prazo. E quando eu falo em reestruturação, é a recuperação da capacidade de governo, de o setor público gerar saldos positivos para bancar o endividamento público, bancar os compromissos. Caso contrário, a credibilidade do país está em jogo. Isso pode afugentar investidores, recursos que poderiam vir para o Brasil, não só de uma forma especulativa, não, para aproveitar os juros elevados, mas dinheiro que pode alavancar projetos, investimentos na área de concessões, investimentos empresariais, aquele dinheiro de longo prazo que ajuda o Brasil a retomar o crescimento. E vale lembrar também que o centro de toda essa crise que o país enfrenta hoje vem exatamente do desequilíbrio fiscal lá atrás, daquele populismo implementado pelos governos anteriores, a irresponsabilidade na gestão das finanças públicas, a gastança exagerada, com despesas que apenas aumentavam sem o menor controle, sem o menor compromisso com a meta fiscal que se tinha no passado, e isso tudo hoje tem consequências sobre política de juros, isso tem consequências sobre o nível de inflação que nós enfrentamos, sobre a crise econômica que o país ainda enfrenta, porque a crise não foi totalmente superada. Sem a reestruturação das finanças, essa crise estrutural da economia brasileira pode ter continuidade. E o alerta amarelo já está aceso.